Oi, pessoal. Bom, vamos lá, então, vamos continuar a nossa conversa aqui, né, sobre os ovos de omintos em lodo de esgoto condicionado. Então, eu parei nesse slide aqui na primeira parte, né? Então, só retomando, um comentário importante, não existe um método globalmente aceito para a detecção e quantificação desses ovos de omintos em amostras ambientais, né? Então, por isso que nós temos, né, muitos desafios à frente quando nós falamos, então, sobre esse assunto, né? Então, seguindo aqui, um outro ponto também que é importante quando nós falamos do lodo de esgoto é o seguinte, as condições, né, a presença aqui de partículas de água que vão favorecer a manutenção desses ovos de omintos, né, nessas amostras, né? Então, essas partículas de água em volta da, das próprias partículas aqui do lodo ou dentro, né, dessas partículas, elas vão acabar, então, fazendo com que ali nesse ambiente, né, muito pequenininho, os ovos consigam, então, sobreviver. Tá? Então, isso também é um ponto que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente fala na questão da compostagem, né? Por mais que fique ali por 90 dias e o trator passe pela leira, fazendo, né, todo o processo ali de revolvimento, né, desse lodo, alguma coisa pode acabar sobrando ali e favorecendo, então, a manutenção desses ovos. Bom, como que a gente pensa, então, na questão da recuperação dos ovos de eumintos, né? Então, o primeiro ponto, né, é pensar na abordagem metodológica. Então, aqui eu vou comentar com vocês os principais pontos, né, das principais técnicas, que são as técnicas da USEPA, né, da EPA, né, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e a norma oficial mexicana, né? Então, eu vou comentar, elas são bastante parecidas, né? Então, esse é um ponto importante. A matriz da amostra, né? Então, a quantidade aqui de sólidos totais vai ser um ponto importante para a gente pensar. Os tipos de ovos de geoelmintos, né? Aqui eu estou focando bastante no ovo de Ascaris, por ele ser o mais resistente, mas a gente não pode esquecer que existem outros, né? E cada um com a sua característica, né? E um outro ponto é a questão da homogeneização, né? Vocês vão ver que são vários passos, não são protocolos que a gente consegue resolver em um dia, ou uma manhã, ou uma tarde, né? São muito trabalhosos. E a homogeneização, ela vai ser um passo determinante justamente para quebrar esse tipo aqui de situação, né? Para quebrar essas partículas maiores, permitindo a recuperação dos ovos de eumintos, né? Além disso, né, vários autores comentam sobre a distribuição desigual, né, dos ovos na matriz. Então, isso também a gente precisa levar em consideração quando é feita a coleta e também, né, ressaltando, então, a importância da homogeneização, né. Aqui na questão dos ovos de ominto, só fazer um outro comentário, né, que as propriedades de superfície dos ovos, elas também podem variar, né, de acordo, então, com o tipo de ovo que a gente estiver buscando, ok? Então, pessoal, de uma maneira geral, como são os passos para que nós possamos recuperar os ovos de eumintos dessas amostras de lodo de esgoto condicionado, né? Então, a amostragem é importante, como eu acabei de falar, né? Então, ter fazer a coleta ali da amostra, considerando todos esses aspectos, né? Mas alguns trabalhos trazem um ponto que é importante comentar, né? Que quanto maior a amostra, menor a taxa de recuperação de ovos, né? Isso é porque a quantidade de sólidos totais, ela pode impactar nas etapas seguintes, né? Então, quanto maior
a quantidade de sólidos totais, menor a sua recuperação na sequência, né? E aí, como que a gente pode fazer, então, a separação dos ovos e a concentração após a coleta ali, a amostragem, né? Então, o primeiro passo é o que nós chamamos de dessorção, né? Então, aqui já começar a separar os ovos das partículas sólidas. Para isso são usados alguns detergentes não iônicos, né, como o Triton, o Twin 80 e o 7X, né? A ideia aqui é aumentar justamente a desagregação das partículas e dos ovos, né? Na sequência, existem muitos passos, né, de sedimentação e peneiramento para remoção de resíduos mais grosseiros, né? Então, uma sedimentação, perdão, o peneiramento entre 20 a 50 mesh, mas a gente vai ver que pode até ser um pouquinho maior, e períodos aqui de sedimentação que podem variar de 4 a 12 horas ou até mais tempo, tá? Depois, aqui ainda, né, só fazer um outro comentário antes de passar na sequência, né, nós vamos ver etapas de centrifugação, né, e várias lavagens também, né. Depois a flutuação, né, então aqui as adaptações, né, começam a surgir as adaptações da parasitologia clínica, né, então aqui a ideia é fazer a recuperação desses ovos usando soluções de alta densidade, né, que podem variar de 1,05 a 1,23, e são usadas as mais famosas, então, né, sacarose, sulfato de zinco, sulfato de magnésio e até cloreto de sódio, tá? Então, nessa etapa aqui, né, a ideia é recuperar os ovos, né, que ficaram ali por algum motivo, né, grudados ainda em matéria particulada que não tenham sido removidos, né, essa matéria não tenha sido removida, então, em etapas anteriores, tá? Seguindo aqui, então, na sequência, nós temos, então, um passo de extração. A ideia aqui é remover as proteínas e os contaminantes lipídicos, e, de novo, nós nos inspiramos, né, lá na parasitologia clínica. Então, aqui nós podemos usar o dietiléter ou o acetato de etila, né? E aí, na sequência, então, é feita a incubação. A gente vai ver que a incubação, ela é feita, ou ela é recomendada, né, lá no protocolo da UZEPA. Então, a ideia aqui, ok, recuperei meus ovos, eu tenho que saber se eles estão viáveis, certo? Então, eu ainda vou incubar essa amostra para que eu consiga, então, né, em condições adequadas de temperatura e oxigênio, saber se esse ovo vai chegar, então, até o estágio larval. Tá? Então, aqui, além de todos esses passos, como eu comentei, né, muito trabalhosos, nós temos ainda pela frente entre 21 e 28 dias, tá? E aí eu posso também fazer, né, antes da incubação, fazer a enumeração, né? Então, eu posso fazer a quantificação desses ovos na amostra por microscopia óptica e análise molecular, que eu vou comentar lá no finalzinho, né, o que alguns trabalhos mais recentes têm trazido, né, nesses protocolos, né, então, o da UZEPA e a norma oficial mexicana, né, muitos param aqui, né, na quantificação, na enumeração ou até a incubação. Então, é basicamente, né, microscopia óptica, nenhum deles prevê análise molecular. Então, esse daqui é o método da UZEPA, né? Ele é de 2003. Então, é muito fácil encontrar esse documento na página deles, fazendo uma pesquisa rápida aí no Google. Tem esse apêndice aqui, né, nesse documento, que ele traz, então, todo o protocolo, inclusive com as fotos, né, depois mostrando os resultados aqui da incubação, certo? Então, é bastante interessante. Eu vou comentar quando eu estiver falando da CETESB, que tá bem ilustrado, é bem interessante de observar, tá? Então, esse protocolo, ele prevê o estudo da viabilidade dos ovos, tá?
Esse daqui, o NOM, né, a norma oficial mexicana, é um pouquinho anterior, né, ele é de 96, ele não prevê o estudo da viabilidade, né? Nós fizemos uma adaptação dessa norma oficial mexicana, né? Então, também existe um documento muito simples de achar na internet, ele tem lá no anexo 1 a mesma coisa, todo o passo a passo, o protocolo bem descrito, né? E o nosso estudo foi publicado em 2016. Então, eu vou comentar um pouquinho. A adaptação foi feita logo no início, aqui com a quantidade de amostra, né? A técnica, ela prevê 10 gramas e nós acabamos aumentando um pouquinho aí para 30 gramas, né? Então, pessoal, aqui é mais um passo a passo, né? Só para mostrar que primeiro a gente vai misturar, né, essa quantidade de lodo com água destilada, retira o sobrenadante, né, e deixa aqui os passos, né, de sedimentação, né, mostrando aqui também, né, os passos de peneiramento, né? Eu espero que vocês consigam entender aqui, né, o meu desenho super simples, né? E aí a gente começa, então, a trabalhar nos tubos, né? Então, tem os passos de centrifugação. Depois, olha só, a ressuspensão em sulfato de zinco, né? Em solução saturada de sulfato de zinco, aqui nós usamos a densidade de 1,3, né? Depois isso vai de novo, volta lá para o Becker, né? Faz toda a homogeneização do sedimento, coloca nos tubos, centrifuga novamente, e aqui o passo que a gente faz é a extração, né? Então, aqui é usada uma solução álcool-ácida e éter, né? Até chegarmos no sedimento final, que é colocado no Eppendorf, né? No microtubo, né? E aí nós tiramos as alíquotas de 6 microlitros para pesquisa de ovos e larvas, né? Como ele não prevê estudo de viabilidade, né? Então ele não prevê incubação, nós acabamos fazendo, perdão, a pesquisa com corantes vitais que eu vou comentar na sequência. Tá? A CETESB, em 2013, então, publicou essa norma técnica para caracterização parasitológica de lodos de esgoto. Então, a ideia aqui é fazer a avaliação da eficiência dos processos de tratamento de lodo de esgoto na ativação dos ovos de ascaris, tá? Basicamente, é o protocolo da USEPA, tá? E, de novo, eu recomendo, né, que se esse é o seu interesse em trabalhar com esse tipo de amostra, olhem com muito carinho para essa norma técnica da CETESB, porque ela está muito clara e muito bem ilustrada, então ajuda bastante, né, quem nunca trabalhou com isso, a pelo menos ter uma ideia, assim, muito boa de como proceder, né? Então, tem lá o protocolo com a descrição, o que é interessante é que também tem, né, todo o passo a passo aqui, as fotos, né, então, fazer o primeiro ali, pesar a amostra, né, hidratar, homogeneizar, ó, dividir em 4 becquerels parece... por que 4, né? Isso está previsto lá na norma da USEPA. Eles usam aqui o 7x a 0,1%, deixa lá incubando, né? Interessante notar aqui, essa é uma outra diferença para a norma oficial mexicana, né? A incubação eles deixam entre 4 e 10 graus, né? A gente usou temperatura ambiente, né? Na sequência, então, são vários passos, né? Tira o sobrenadante, faz outra homogeneização, adiciona de novo, né, o 7x, deixa incubar novamente, né? Depois retira o sobrenadante, né? Homogeniza, lava na peneira, deixa incubando de novo, aspira, coloca lá em tubos, coloca para centrifugar, retira o sobrenadante, né? Aí eles fazem aqui já na retinha final, a flutuação, outra diferença aqui, né, que é com uma solução saturada de sulfato de magnésio, né, vai centrifugar, peneirar, reserva o filtrado, e aqui a gente tem no final, né, o que vai ser, então, feita o estudo da viabilidade com a incubação. Então, para que nós possamos estudar a viabilidade dos ovos de eumintos, né,
Isso é, na verdade, para que nós tenhamos uma estimativa do risco, né? Então, por isso que é importante a gente determinar a viabilidade, né, desses ovos de eumintos por grama de amostras, né? Bom, existem dificuldades, eu acredito que vocês já devam ter percebido, né? Essas técnicas, elas são muito trabalhosas e demoradas, né? Então, assim, já não é um processo fácil na bancada ali até você chegar no final, né? E mais a incubação, você tem ali pela frente mais 3 ou 4 semanas de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar nisso daqui, né? Eu estou aplicando um resíduo que pode gerar mais problemas, né? Principalmente quando nós pensamos na contaminação ambiental, né? A incubação ainda é a técnica mais usada, né? Mas precisa aqui, né, ter muito conhecimento e paciência também, né, para microscopia, né? Essa técnica, ela reduz erros, ela na verdade, a incubação, ela pode reduzir os erros, né? Mas você precisa selecionar adequadamente a solução de incubação, né? Então, aqui existem 3 possibilidades, então, ácido sulfúrico, 0,1 normal e formalina são as mais usadas, né? Então, essas amostras, elas ficam entre 22 a 26 graus, né? Entre 21 a 30 dias, né? O ácido sulfúrico a 0,1 normal, ele pode gerar entre 75% a 89% de viabilidade, e a formalina 0,1% de 75% a 80% de viabilidade, né? Existem outras possibilidades, como o uso de corantes vitais, é mais rápido, mais econômico, né? Então, aqui, trazer um pouco da minha experiência, que foi o uso do corante vital Azultripan a 0,1%, mas aqui também, né, muita experiência e destreza para usar o microscópio, porque a visualização, ela tem que ser feita entre 3 a 5 minutos, mais do que isso, esse corante, ele pode ser tóxico para os embriões, né? Então, você pode, de fato, afetar ali o que tem lá dentro do ovo, né? Se chegar, se ele estiver viável, né? Então, aqui para mostrar nessa primeira foto os ovos viáveis, né? Que não incorporam, né? Os ovos viáveis, eles não vão incorporar. E essa era uma amostra que era a amostra que tinha ficado já 90 dias exposta ao sol, né? E aqui na letra B, ovos não viáveis também encontrados aqui nessa mesma amostra, tá? Então, esse é um ponto importante, né? O critério, então, é esse, né? Os ovos viáveis, eles não incorporam, né, o corante, não vai ter inclusão. E os ovos não viáveis, então, a gente tem a incorporação do corante. Aqui é a mesma coisa, só que com outros ovos, né? Então, ovos de Toxocara, né? Então, esse daqui, nos 2 casos, né, ovos de Toxocara, que incorporaram, né, o corante, e aqui um ovo similar a Tricuris, que não incorporou. Tá? Então, nós usávamos assim, 6 microlitros, né, daquele sedimento final na adaptação da norma oficial mexicana e 6 microlitros do corante Azultripan 0,1%. Tá? Outros corantes vitais podem ser usados, né, como a safranina, o cristal violeta e o azul de metileno. Esse é um trabalho um pouco antigo, de Victor Rica e Galvão, de 2003, mas muito interessante, né, para comentar aqui. Aqui a foto, né, mostrando 2 ovos larvados viáveis e um ovo infértil de Ascaris-sum não viável, né? Então, eles conseguiram resultados interessantes, né, na determinação da viabilidade. Então, a safranina 97%, o cristal violeta 92% e o azul de metileno 87%, né? No outro ponto aqui, então, uma foto, né, da larva de Ascaris-sum, uma amostra sem corante após a incubação por 21 dias a 25 graus, né, e eles chegaram à conclusão que
por essa técnica foi possível detectar 86% dos ovos viáveis, tá? Então, é interessante, né, essa comparação. De novo, apesar de ser um trabalho um pouco antigo, ele ainda é referência na área, tá? Outras possibilidades têm surgido, né? Então, alguns autores, alguns grupos de pesquisa têm usado esse kit, que é um kit para enumeração de bactérias viáveis, né? Então, aqui existe uma outra necessidade, né, que é a microscopia de fluorescência e esse corante que vai se ligar ao DNA, né? Então, o Cito 9, ele vai florescer em 498 nanômetros e o Propidium iodeto em 617 nanômetros, tá? Não, esses corantes, eles não vão afetar a viabilidade após a análise, eles não são tóxicos, né? E os estudos são muito promissores, porque eles relatam entre 78% e 85% da viabilidade de ovos de ascaris, né? Então, aqui mostrando, né, os que estão viáveis e não viáveis, né? Não só ascaris, mas tricúris e toxocara. Então, acaba sendo uma alternativa bastante interessante e viável, né? Muito viável, muito mais rápida, né? Mais confiável. E aqui, pessoal, só para a gente já caminhar para o final, né? E alguns outros pontos que eu gostaria de comentar, como eu falei lá no começo, né, da primeira parte, esse novo marco regulatório do saneamento, né, também nesse ano, e a gente sabe, né, que a gente tem um caminho bastante longo a percorrer, nós podemos ter, sim, uma capacidade maior de tratamento, talvez nos próximos anos, nas próximas décadas, e isso vai provavelmente gerar, né, uma maior produção aí de lodo de esgoto, né? Então, até nós atingirmos essa meta de universalização, nós sabemos que vai levar um tempinho ainda, né? Bastante tempo, né? E nós entendemos, né, os custos e benefícios, né? É sim bastante caro, mas aqui só para ilustrar, né, o que todos os ganhos que nós teríamos com a questão da universalização, e aqui já extrapolando para outras áreas, né? Mas a gente não pode se esquecer que a questão da produção desse resíduo é um problema e a gente precisa trabalhar com essa perspectiva também, né? De uma maior produção e, consequentemente, né? O maior problema aí na disposição. E aí é interessante, né, a gente comentar outros aspectos, né? Então, fazer um tratamento adequado desse resíduo e o monitoramento, né, para evitar ou minimizar a contaminação ambiental. Eu acabei não colocando aqui, né, mas existem as técnicas moleculares, né? Então, a PCR em tempo real, ela não quantifica, né? E ela também não vai distinguir o que é viável ou não viável, mas existem já alguns trabalhos que estão usando, né, as técnicas de PCR. Tem a PCR quantitativa, né? Então, assim, ela pode fazer a quantificação com base no número de cópias de genes que estão presentes lá no ácido nucleico, mas isso é um ponto também que a gente tem que considerar, né? O número de cópias, ele pode variar dependendo do estágio de desenvolvimento do ovo, né? Então, nós sabemos lá que ele passa, né, por vários estágios de desenvolvimento, então, isso pode variar. Então, esse é um ponto que ainda precisa ser acertado, né? Existem outras técnicas, como o LAMP, né, que é o ensaio de amplificação isotérmica, o próprio PMA, que é um intercalante de DNA, isso também vai... a gente tem que pensar também na questão da estrutura da parede, né? Técnicas como espectrometria de massa, citometria de fluxo, enfim. Existem vários trabalhos recentes, né, para que a gente tenha, né, essa clareza maior do que está acontecendo ali, né? Mas essas técnicas ainda são muito caras, né? Então a gente precisa de métodos mais rápidos, mais baratos, que sejam mais facilmente aplicados na rotina, né? E para isso a gente precisa investir, né, antes de equipamento, pessoal em treinamento, na pesquisa também, para que a gente possa
Então, ter uma clareza maior nesse sentido. Era isso, pessoal, eu agradeço. Qualquer dúvida é só nos escrever. Muito obrigada.